Senhor presidente, é importante notar essa manifestação do deputado Ottoni de Paula, criticando e condenando a agressão feita pelo apresentador Ratinho contra a deputada da nossa bancada do PT, porque nós estamos vendo aqui que há um conjunto de forças condenando esse verdadeiro absurdo. Todos os projetos aqui têm que ser respeitados, ainda que não se goste deles. E não é possível a gente ter esse tipo de agressão de um apresentador em cadeia nacional. Não se pode usar uma concessão pública para fazer ameaças, agressões desse tipo. Essas concessões têm que ser penalizadas também. Então eu estou de acordo com o deputado Ottoni que a nossa Procuradoria mova uma ação contra o apresentador e contra a emissora que transmitiu as suas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Danilo Forte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a democracia está acima de todos nós. Nós somos frutos de uma luta da liberdade e a liberdade tem que trazer junto consigo o respeito e a preservação do direito democrático de cada um poder ter a liberdade de pensar, ter a liberdade de orar, ter a liberdade de torcer um time de futebol, ter a liberdade para poder decidir os seus caminhos. E na Casa Parlamentar, os parlamentares têm autonomia para apresentar os projetos e representarem os mais distintos setores sociais que permeiam toda a sociedade brasileira. Essa é a diversidade, essa é a pluralidade e essa é a essência da democracia. Nós não podemos admitir em momento algum a agressão que sofreu a deputada Natália Benevides. A deputada Natália Benevides expressou o seu pensamento, expressou o seu sentimento e ela não pode ser em nenhum momento ameaçada da forma como foi colocada, porque isso vulgariza, inclusive, a violência que nós todos combatemos. O nosso debate é no campo das ideias, não no campo da agressão e nem do estímulo, nem da banalização num país em que o feminicídio já permeia os índices alarmantes que nós vivemos. O meu estado, o estado do Ceará, é o estado com o maior índice de feminicídio do Brasil. E é exatamente em defesa da liberdade e da democracia. Obrigado. Concluir. E é exatamente em defesa da democracia e da liberdade, que nós tantos defendemos e lutamos por isso, que a gente está aqui propondo a essa mesa, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que façamos uma moção de apoio a parlamentar, exatamente no dever e na obrigação de defender os direitos dessa casa e os direitos do povo brasileiro. Senão daqui a pouco ninguém vai poder mais falar nada, porque tudo poderá ser condenado por algum radialista e nós seremos condenados. Um minuto, deputado Marcelo Freixo, depois eu vou voltar à ordem do dia. Nós temos uma pauta longuíssima e aí no decorrer da sessão eu vou dando um minuto para outros. Deputado Marcelo Freixo, daqui a pouco. Deputado Marcelo Ramos, eu entendo a pauta... Não, depois, daqui a pouco. Eu entendo a pauta grande que temos, mas nós não podemos tratar como secundário uma deputada ser ameaçada de morte por um profissional de comunicação num canal de comunicação com concessão. Este assunto, deputado Marcelo Ramos, não é secundário. E esse é um assunto que não interessa apenas ao partido da deputada Natália ou a quem é da oposição. Eu quero elogiar o deputado Ottoni de Paula por ter trazido esse assunto mais de uma vez ao plenário para dizer que esta casa, enquanto uma instituição, tem que responder. A deputada Natália foi ameaçada de morte. Nós não podemos, a partir de uma opinião divergente, ter uma deputada sendo ameaçada. Não importa o que dizia o projeto, não importa se é de direita, não importa se é de esquerda, não pode um profissional de comunicação num canal com concessão fazer ameaça de morte. É muito grave, deputado Marcelo Ramos. Então que a gente responda de forma institucional, que a casa tome providências. Este é um país que já teve Marielle. Esse é um país que isso não é simbólico. Nós temos pessoas sendo ameaçadas realmente. Não pode, é muito grave. Esse profissional de comunicação tem que responder por propor o homicídio de uma deputada. É muito grave, nós não podemos nos calar diante disso. É um trabalho grande. Porque esse Instituto da Alienação Parental, ele foi uma invenção ideológica.
porque ele é anticientífico, ele não é reconhecido pela Sociedade Americana de Psiquiatria, ele não é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, ele não tem validade científica para ser colocado juridicamente no arcabouço institucional brasileiro. E ele é utilizado normalmente para estabelecer como denúncia falsa das mães a acusação sobre genitores abusadores. E acaba que nessa virada no judiciário, são as mães que perdem a guarda e as crianças acabam nas mãos de pais abusadores. Isso no geral é assim. Majoritariamente tem acontecido isso e as mães deixam de ver seus filhos e as crianças ficam na mão dos pais que são acusados de agredir, de abusar, ou mesmo daqueles que não deveriam estar com a guarda dos seus filhos. Obviamente que eu não estou aqui generalizando, mas isso é o que tem acontecido e esses são os dados que nós temos nas mãos do Brasil inteiro e a partir de livros publicados, teses científicas e todos aqueles que estudam esse Instituto da Alienação Parental. E nós sabemos que a revogação da lei seria e é o correto. É o correto porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dá conta das questões que hoje estão postas nesses casos. A gente não precisa ter outra lei. O ECA é suficiente para responder às situações que são levantadas para essas disputas que hoje são feitas no plano judicial e no plano das denúncias e todas as situações que são tratadas nos abusos de crianças e de adolescentes. Por isso, nós sempre defendemos, e há bastante tempo, a revogação da lei de alienação parental, que não tem servido para proteger as crianças e para mantê-las sob segurança, sob a preservação dos seus direitos. As crianças e adolescentes são sujeitas de direitos. Por isso, a gente sempre defendeu a revogação da lei da alienação parental, desde que foi visto, dentro da sua utilização, os resultados que têm sido derivados da sua utilização. No entanto, nós sabemos como é o Congresso Nacional e nós precisamos tentar aqui revogar a lei. Se não for possível, avançaremos para a discussão colocada no relatório da deputada Aline Gurgel. Para discutir a favor, o deputado Vicentinho, deputado Reginaldo Lopes, deputado Érica Cocai. Há uma posição, que é uma posição consensual da bancada feminina, na perspectiva de revogarmos a lei de alienação parental. Essa posição ela foi construída a partir de muitas vivências e a partir de muita dor, de muitas lágrimas que nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir e de sentir. De mães que são retiradas do convívio com seus filhos, porque a lógica que impera na nossa sociedade é uma lógica sexista. Há um sexismo que é estrutural. Aliás, essa sociedade carrega um pacto letal entre o patriarcalismo, o patrimonialismo, o racismo, o sexismo, portanto. E nesse sentido, o direito da criança não é considerado. Nós temos uma legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura criança e adolescente como prioridade absoluta. E que assegura também a condição de crianças e adolescentes não como objeto, mas como sujeito de direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Processo Civil já são suficientes para proteger os direitos, que são direitos maiores, da criança e do adolescente. A lei de alienação parental, ela em grande medida serve como escudo para desqualificar a fala da criança, para desqualificar a fala da mulher. E muitas vezes nós vamos ver as mulheres sendo patologizadas ou sendo desqualificadas na sua própria condição humana, em função da lei de alienação parental, que tem servido em grande medida, e essa é a realidade concreta, porque é uma lei
que é sedimentada a partir desta lógica de subalternização da mulher. Muitas vezes nós vamos ver a lei de alienação parental sendo utilizada para proteger o abusador. O abusador. E, em grande medida, o Poder Judiciário, ele trata a palavra do homem como uma palavra de verdade absoluta e desqualifica a palavra da mulher. Por isso, nós somos a favor da revogação da lei de alienação parental. Mas nós também entendemos os limites que estão postos aqui, embora não nos curvemos a eles, porque continuaremos na luta para poder revogar esta lei de alienação parental e discutir o conselho de parentalidade, ou seja, parentalidade afetiva ou parentalidade responsiva. Mas o que foi possível construir é isso e nós vamos... Pedro Kizai. Está aqui. Presidente, queria registrar o meu voto, sim, à matéria, ao destaque anterior. Érica Cocai votou sim ao destaque anterior. Deputado Pedro Kizai, por favor. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas, esse destaque, porque não foi aprovado o destaque do PSOL, que permitia a isonomia para todos os servidores públicos, em época de pandemia, manter suas carreiras reconhecidas. Não aumento salarial, suas carreiras reconhecidas. Em segundo lugar, nós quando estamos propondo que é a educação, eu quero perguntar, por que o deputado que propôs esse projeto de lei é da área de segurança pública? A maioria dos deputados apoiam a segurança pública. Pergunto, deputado Gastão, como foi para as 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens, em época de pandemia, como foi a atuação dos professores? Como foi a atuação dos profissionais da educação? Vamos comparar em relação aos profissionais da educação com a segurança pública. Qual é o grande impacto que surgiu na segurança pública para ampliar a carreira ou reconhecer a carreira? E para os educadores, que cuidaram de 40 milhões de crianças e adolescentes no país, em época de pandemia, com tecnologias, com dificuldade enorme de acesso às redes sociais, de acesso às aulas virtuais, um profundo aumento da carga horária dos professores. E aí o professor não poderá ser reconhecido na sua carreira porque o deputado é da área de segurança pública que propôs? Tudo bem, deputado da segurança pública acha que os policiais sacrificaram sua vida em época de pandemia? E os demais servidores públicos? E os professores desse país? Os deputados aqui dizem, não, a carreira deles congela, dos policiais avança. Que coerência é essa? Em nobre deputado da segurança pública, que coerência é essa? Que coerência é essa? Nós apoiamos segurança pública, nós votamos a favor da saúde. Por que os companheiros, colegas, servidores públicos da segurança pública não se solidarizam com os profissionais da educação, que atenderam 40 milhões de crianças e adolescentes? Aqui é privilégio, porque se não atender esses milhões de professores, para manter a carreira e não congelar, aí é privilégio. Aí vocês propuseram um projeto para privilegiar. Por quê? Como não aprovamos o destaque do PSOL, a gente está pelo menos salvar uma parte, que são a grande maioria dos profissionais, para não congelar as suas carreiras.